Mandaram foto ainda? Deixa quieto. Quem que é então que mandou o projeto e não manda? Pois é, mas o pedido da mensagem do licitador foi feito no mesmo dia. E ali era só mandar o anexo. Não, e o presidente mandou, iniciou o conceito para a universidade, acho que na segunda vez já. Verdade. Olha aqui, olha. E aí, veio o aniversário no sábado, e as 5, 6 professores me detonando. Não, peraí, vocês têm que saber a verdade. Aquele requerimento nosso não podia tirar. Já fechou 2 vezes o conselho. Esse tá na pauta? Nós temos que abrir, nós chamamos. É? Então tá. Cadê o requerimento? Ali na minha mesa. Tem uma carta eu li na Tô pegando, tô fazendo umas questões antes da sessão. Tá ali em cima da mesa. Já aproveito que meu pai tá ali, ó. Se não gostar, já aproveito. O pessoal do Concidade lá em Curitiba, no professor Augusto. Mas eu vou fazer oficialmente aí, né? Aqui, ó. Deve pedir a retirada, né? Mas é que assim, ó, quando eu faço parte do Concidade, o Concidade vai mandar O requerimento tem resposta na casa, né? segundo tempo, formado uma comissão para conversar com o professor Augusto. E aí eu faço parte do Concidade e fui presidente dessa comissão. Daniel, se você assinasse de novo essa ata, então tinha erro aqui, ó. Tava aqui 2 de janeiro, mas não era 19. Aí a dona Leonice que viu e ajudou. Acho que é 6 de novo. Deu erro. 2. Tá vendo que embaixo tava certo, ó. 19. Tava certo, 19, tava certo, 19. Foi que chorar ainda, né? E essa aqui também, ó, publicar a primeira, era 16
Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, aos munícipes presentes na casa, servidores. Declaro aberta a 4ª reunião ordinária do 4º ano legislativo da 6ª legislatura. Peço ao vice-presidente da casa, vereador Osnioc, que faça a leitura de um trecho da Bíblia e logo após a oração do Pai Nosso. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e a todos os munícipes presentes nessa casa. Salmo de número 140. Senhor, eu vos clamo, vinde logo em meu socorro. Escutai a minha voz quando vos invoco. Que a minha oração suba até vós como a fumaça do incenso, e que minhas mãos estendidas sobre vós sejam como oferenda da tarde. Ponde, Senhor, uma guarda na minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios. Não deixes meu coração inclinar para o mal, para a impiedade, cometer alguma ação criminosa. Não permitas que eu tome parte dos festins dos homens que praticam mal. Pois é para vós, Senhor, que se voltam os meus olhos, e o meu refúgio junto de vós não me deixe perecer. Guarda-me do laço que me amarram e das ciladas dos que praticam o mal. Amém. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. em discussão a ata 159/2012. Não havendo quem queira discutir, em votação. Todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade do plenário. Peço à primeira secretária da casa, a vereadora Márcia, que faça a leitura das correspondências. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Prefeitura Municipal de Itapoá, ofício 954/2012, de 17 de fevereiro de 2012. A Câmara de Vereadores para conhecimento e arquivo os documentos, decretos municipais 1462 e 1463. Prefeitura Municipal de Itapoá, Secretaria de Administração e Finanças, ofício 23/2012, de 22 de fevereiro de 2012. Assunto: audiência pública, terceiro quadrimestre de 2012. Audiência pública do terceiro quadrimestre, objetivando a apresentação da execução orçamentária no período. Carlito Joaquim Custódio Júnior, secretário de Administração e Finanças. Ministério da Saúde, Secretaria da Executiva, Brasília, 22 de fevereiro de 2012, assunto, liberação de recursos financeiros no valor de R$ 12.500. Ministério da Saúde, Brasília, 23 de fevereiro de 2012, liberação de recursos financeiros no valor de R$ 22.500. Poder Legislativo Municipal, Câmara de Vereadores de Itapoá, ofício 27 de 2012, de 23 de fevereiro de 2012. Assunto: reitera o ofício número 288 de 2011 e convida para participar da reunião das comissões do dia 28 de fevereiro. Ofício 28 de 2012, de 23 de fevereiro de 2012. Assunto: convida para participar da reunião das comissões do dia 28 de fevereiro de 2012. Câmara de Vereadores de Itapoá, ofício 30 de 2012, de 23 de fevereiro de 2012. Assunto: solicita alinhamento de logradouro público. Prefeitura Municipal de Itapoá, ofício 956, de 23 de fevereiro de 2012. Assunto: encaminha para conhecimento e arquivamento o Decreto Municipal 1461, de 2012. Câmara de Vereadores de Itapoá, ofício 31 de 2012, de 24 de fevereiro de 2012. Assunto: solicita informações da empresa que fará o levantamento referente às necessidades do município quanto ao transporte público urbano. Solicitação do vereador Valdecir de Souza, do PP. Prefeitura Municipal de Itapoá, Secretaria de Educação, ofício 47 de 2012, de 24 de fevereiro de 2012. Assunto:
Como já havia agendado uma viagem a Florianópolis nos dias 27 e 28, não estarei presente na reunião das comissões. Porém, tratando-se dos projetos de lei nomeados no ofício, acima citado, nomeio como minha representante para sanar as dúvidas desse Poder Legislativo a senhora Valci Terezinha de Souza. No mais, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas, sendo que se apresenta para o momento, atenciosamente, Senitas Kisdani, secretária de Educação. Câmara de Vereadores de Itapuá, ofício 33/2012, de 27 de fevereiro de 2012. Assunto: encaminhamento de proposições. Encaminha as proposições verbais 10, 13, 14, 15, 16 e 17 de 2012 e o requerimento 3 de 2012. São essas correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Alguma cópia? Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Isaac. Boa noite, senhor presidente. Demais vereadores, vereadoras, munícipe que nos assiste na data de hoje. Senhor presidente, só requeiro que seja anexado uma cópia desses ofícios em resposta aos convites feitos pelas comissões permanentes para a reunião de amanhã. De acordo. Mais algum vereador? Senhor presidente, Vereador Osni. uma cópia do ofício da secretária de Educação de Florianópolis. Concedido. Passamos à ordem do dia, já que não existe nenhum projeto de entrada na casa. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura da mensagem retificadora número 25/2012 ao projeto de lei complementar número 2/2011. Mensagem retificadora 25/2012 ao projeto de lei complementar municipal 2/2012, que altera a lei complementar municipal 8/2004 e dá outras providências. Itapuá, 10 de fevereiro de 2012. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando as sugestões apresentadas pelos nobres vereadores em reunião com esta prefeitura, com o objetivo de melhor adequação às ações do Poder Executivo Municipal, considerando o respeito dessa administração pela gestão participativa, solicitamos seja aceita pelos nobres edis a presente mensagem retificadora ao projeto de lei complementar municipal 2/2012, contemplando as sugestões. Exposição de motivos e justificativa 73/2011 ao projeto de lei que altera a lei complementar municipal 8/2004 e dá outras providências. O projeto de lei que ora apresentamos a esta Casa de Lei visa a reformulação da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, tendo como principal finalidade ampliar as unidades administrativas municipais. Seguem abaixo relacionadas às unidades administrativas necessárias à atual demanda de serviços. Uma gerência, que seria a Contadoria Geral. 6 departamentos. Departamento de Contencioso Municipal, Departamento de Execução Fiscal, Departamento de Licitações e Contratos, Departamento de Educação Especial e Departamento de Administração do Pronto Atendimento 24 horas. 8 divisões. Divisão de Secretaria do Gabinete, Divisão de Gerência de Contratos e Prestação de Serviços, Divisão do Almoxarifado e Controle de Frota, Divisão de Folha de Pagamento, Divisão de Licitações, Divisão de Contratos, Divisão de Educação Especial e Divisão de Coordenação dos Postos de Saúde da Família. No diagnóstico organizacional da Prefeitura Municipal, percebe-se que esta está se tornando impossível cumprir as metas estipuladas nas leis de planejamento municipal e dar atendimento adequado ao munícipe. Estas serão as ferramentas que poderão auxiliar as administrações municipais na tomada de decisões e que possibilitarão prover informações estratégicas para os administradores decidirem a favor do município. Numa abordagem sistêmica, a descentralização e a divisão das responsabilidades é o fator principal que possibilita atingir os objetivos desenhados pelos gestores, além de que as especializações específicas também facilitam os objetivos a serem atingidos em cada área, de acordo com as modernas estruturas organizacionais, onde mais pessoas contribuem para a tomada de decisões. Segue abaixo a demonstração por setor da necessidade da reformulação da atual estrutura administrativa. No gabinete do prefeito, no gabinete do prefeito, haja vista a estrutura administrativa ser insuficiente para atender ao aumento da carga laboral, principalmente no que se refere ao controle de processos legais e disponibilização de informações ao munícipe, está sendo proposta a criação da divisão de Secretaria de Gabinete, uma divisão. Na Procuradoria, na área jurídica, tendo em vista o aumento exponencial de ações judiciais que tramitam na Justiça,
em que o município de Itapoá compõe um dos polos de processo, exemplificando, segundo os registros da Procuradoria, até 2005 o município participava na atuação de aproximadamente 37 ações do contencioso, sendo que atualmente conta com a atuação de 201 processos, dentre eles indenizações, desapropriações, trabalhistas, etc. Por outro lado, a criação de estrutura especializada na gestão de contencioso tem aparecido tanto na iniciativa privada como nos órgãos do governo, como exemplo na Advocacia Geral da União. Temos ainda a redução do período que, para análise da técnica das peças processuais, em virtude do peticionamento eletrônico que, embora reduza o tempo de tramitação dos processos, exige ainda mais conhecimento técnico e agilidade. Desta forma, a proposta é a criação de 2 diretorias, Departamento de Contencioso e Departamento de Execução Fiscal. As chefias de divisão permanecem as mesmas, embora estejam sendo redistribuídas entre os respectivos departamentos, criação de 2 departamentos. Na Secretaria de Administração e Finanças, o registro diário dos atos financeiros demandam conhecimento e controle rigoroso, que demandam uma estrutura administrativa moderna e adequada ao crescimento do município. Por isso, estamos propondo a criação da Contadoria Geral do município com as respectivas divisões, na área de Finanças, Contadoria Geral do município e na Secretaria da Fazenda. Na Secretaria de Administração e Finanças, se propõe ainda, neste projeto, a criação da Divisão de Gerência de Contratos e Prestação de Contas de Convênio, ante a necessidade da angariação de recursos federais e estaduais e a grande disputa entre os municípios pela captação dessas verbas. Teríamos, então, um setor específico para esses encaminhamentos, uma divisão, que seria a Gerência de Contratos de Convênios e Prestação de Contas. Secretaria de Administração e Finanças, visando o controle de maior eficácia e padronização das compras municipais, bem como a utilização do sistema informatizado de compras, propõe-se a criação do setor de compras e, consequentemente, um setor para o controle dos estoques municipais e frotas de veículos, divisão de compras e divisão de almoxarifado e controle de frota. Na Secretaria de Administração e Finanças, ainda no Departamento Pessoal, além da divisão de pessoal, a qual dá atendimento diário aos servidores municipais, bem como a folha de pagamento, certidões, declarações, convênios e créditos consignados, se faz necessário uma nova estrutura para recrutamento e seleção face à grande rotatividade de servidores e controle das progressões funcionais, férias, licenças e afastamentos. Se faz necessária a divisão de recrutamento e seleção de pessoal, a fim de que as contratações de ACTs, principalmente para a saúde e educação, sejam efetuados por setores específicos, até porque, pela orientação do Tribunal de Contas e termo de ajuste de conduta, firmado com o Ministério Público, todo recrutamento exigirá, além de provas de títulos, a prova escrita, divisão de recursos humanos no Departamento de Pessoal. Dessa forma, solicitamos o respaldo dos nobres vereadores na aprovação do presente projeto de lei complementar municipal, confiantes de que o assunto será merecedor da atenção dos nobres edis. Itapoá, 10 de fevereiro de 2012, Ervino Esperandil, prefeito municipal, Carlito Joaquim Custódio Júnior, secretário municipal de Administração e Finanças. Projeto de lei complementar, altera a lei complementar municipal 8 de 2004 e dá as providências. Artigo 1º. Fica alterado... Eu só leio a mensagem, presidente? Eu já está lido. O parecer das comissões. Consta o parecer jurídico do Executivo, parecer contábil, parecer jurídico do Legislativo, parecer das comissões 3/2012. Mensagem retificadora 25/2012. Ao serem incumbidos de analisar a mensagem retificadora 25/2012 ao projeto de lei complementar 2/2011, oriundo do Poder Executivo que altera a lei complementar municipal 8/2004 e da outras providências, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência e os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, após análise, são de parecer favorável à mensagem em tela. É o parecer... Sala das Comissões em 23 de fevereiro de 2012. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Comissão de Obras e Serviços Públicos, com a ausência do vereador vice-presidente Marcelo Antônio Tessário, da Comissão de Legislação. Está em discussão o projeto? Senhor presidente. Vereador Isaac. Foi um projeto de lei em tela que acabou originando a mensagem retificadora
analisada visa uma reestruturação na estrutura administrativa do Poder Executivo, de forma a atender uma necessidade desses diversos setores, necessidades essas que eu vejo, senhor presidente, como inadiáveis e que, independentemente de estarmos no último ano de gestão ou não, são necessidades que a próxima gestão certamente deverá dar continuidade, já que o serviço público tem que atender o princípio da continuidade. Então, houveram diversas críticas no início da tramitação do projeto na sua versão original. Posteriormente, nós procuramos sim o Executivo, verificamos a possibilidade de revisão do projeto com a supressão de algumas alterações, no que foi prontamente aceita. E acredito também que o chefe do Poder Executivo, o prefeito Ervino, pelo seu próprio perfil, já que nos últimos anos, acho que foi o que menos contratou cargo comissionado, e esse é um fato que todos nós temos conhecimento, e mesmo aprovando a nova estrutura, ela não será de plano complementada ou nomeada de imediato, apenas vai se procurar organizar a estrutura administrativa e fazer as nomeações daqueles cargos estritamente necessários, os mais urgentes. Então, acredito que a matéria é de competência exclusiva do Poder Executivo, vem de encontro aí ao atendimento de uma necessidade do interesse público, já que o nosso município cresceu, o volume de serviços dentro da administração pública cresceu e continua crescendo, e a estrutura tem que ser adequada a essa nova realidade do nosso município. De forma, senhor presidente, que peço pela aprovação favorável à referida mensagem retificadora. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Marcelo. Primeiramente, boa noite aos vereadores, à vereadora, aos munícipes presentes na casa. Eu quero dizer que, como líder da oposição aqui nesse Poder Legislativo, tenho levantado algumas bandeiras, sempre bastante focada e sempre com fulcro nos regimentos, na lei orgânica e na legislação vigente, tanto no nosso município, quanto no nosso estado e na nossa nação. Porém, esse projeto, não quero polemizá-lo, até porque é notório a minha posição contrária à criação de qualquer cargo durante o ano eleitoral. Volto a registrar aqui, sem me errar, que esse projeto tem intuito eleitoreiro. Primeiro, porque esse projeto veio com uma criação que ficou naquela discussão de 60 cargos, 30 cargos, que foi chamada até de trem da alegria, assim por diante. Mas, efetivamente, eram 33 cargos, e que voltou para a prefeitura, e de uma forma bastante rápida, foi apresentado a mensagem ratificadora. Naquele momento, parece-me que houve aí já, quando a vereadora Márcia apresentou as 9 emendas a esse projeto, e esse vereador, mais uma vez, tentou de forma unilateral, até porque não tem o respaldo na votação, além, é claro, da votação na comissão do vereador Valdecir, e infelizmente sou voto vencido na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e naquele momento, inclusive, indaguei e questionei a forma que estava acontecendo. As emendas foram apresentadas no plenário, não foram votadas, foram para a comissão. Na comissão, mais uma vez, indaguei, apresentei o regimento interno, e naquele momento acabei até deixando o plenário por me sentir sem possibilidades de mãos atadas, porque eu saberia que no voto eu perderia, então eu ia ficar aqui perdendo tempo, batendo boca nas comissões. Mas parece-me que a hora que eu levantei do plenário e fui embora, tudo mudou. Tudo mudou, não foram apresentadas emendas mais, foi ignorada a minha sugestão de que estava errado. E realmente, depois que eu saí do plenário, na reunião das comissões, quero que fique registrado, foi suprimida a apresentação das emendas e foi enviado um ofício pedindo a referida mensagem ratificadora. Mais uma vez, parece-me que é feita exatamente para tentar calar a boca da oposição, e eu estava com foco no regimento interno, foi ignorado mais uma vez, minha vontade era, naquele momento, de rasgar o referido regimento, já que não se cumpre, e nesse momento, digo mais uma vez, que foi combinado com certeza antes,
essas mudanças lá no Executivo e foi mantido o gabinete do vice-prefeito, mas foi suprimida a Secretaria da Fazenda. Então, para mim, não tem nada de reestruturação. Para mim, o que tem aí, na verdade, é uma grande criação de um cabide de emprego em pleno período eleitoral. Por isso, me manifesto contrário a esse projeto, não vou usar aqui nenhum artifício de pedido de vista, não vou mais usar regimento interno, porque toda vez que eu levanto o regimento interno nesse plenário, a resposta que vem é que o regimento interno é muito antigo e tem que se fazer uma revisão e que ele é muito, acaba tendo muita antinomia por parte aí dos incisos, dos artigos e dos parágrafos desse referido regimento. Então, portanto, não vou usar mais o regimento, porque ele não é usado aqui pela Câmara. Lei orgânica, muito menos. Então, nesse momento, vou usar somente a prerrogativa política do meu voto, já me manifesto contrário a esse projeto, já que tem duas votações, nessa primeira, com certeza. Mas espero, senhor presidente, que isso não aconteça nesse projeto, como aconteceu com o uso e ocupação e com o zoneamento ecológico. Que todo mundo aqui diga que é a favor do projeto, e se vier um veto desse projeto, eu espero que os vereadores que votarem a favor tenham a coerência e votem contra o veto, e o senhor, por gentileza, promulgue o referido projeto, caso isso venha a acontecer. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Juarez. Apoio o vereador Marcelo e tenho certeza absoluta que o veto vem, porque o projeto não pode ser votado, não pode ser criado nada em ano eleitoral, principalmente criação de cargo. Nosso partido, PMDB, fez uma reunião, fechou questão, e daí, então, gostaria que o nosso líder, vereador Jefinho, orientasse a bancada e falasse como é que foi a orientação da bancada do PMDB no sentido de votação desse projeto. Se Vossa Excelência... A orientação do partido, naquele dia da reunião, foi que os 3 vereadores foram favoráveis ao projeto. Os 3 vereadores que estavam na reunião. Porque quando fomos convocados à reunião, quando teve projetos passados, a exemplo, primeiro se reúne com os vereadores e depois discute o projeto. Eu não sei se, respeito à sua posição, o senhor ligou para o presidente e fez uma reunião. Não convocou nós antes para ter uma conversa antes, entende? Então, eu participo das comissões, estou ciente. A procuradora da casa deu o parecer favorável ao projeto e a gente faz o trabalho sério aqui. Ninguém quer fazer... A gente é da nova política, então, se for para votar, votamos favorável. Como os 3 vereadores na reunião votaram favorável ao projeto. Então, a orientação do partido é que os vereadores do PMDB votem favorável ao projeto? É isso, vereador? Na reunião, como falei para o senhor, não foi convocado a reunião, não foi conversado antes com os vereadores. Ligou para o... Na reunião de fechamento de questão, tratando do projeto número 2, a orientação do partido foi qual, vereador? Permita só uma parte, vereador Jorge, se eu puder fazer o esclarecimento. O partido discutiu... Não, senhor presidente, com todo o respeito a Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência também tem a mesma posição, mas eu gostaria que o nosso líder, né, orientasse a orientação do fechamento de questão do partido sobre o projeto. Qual foi a orientação? Só isso que eu quero que Vossa Excelência responda. A orientação é o seguinte: eu conversei com o presidente depois que ia ser feita uma outra reunião e ele concordou que, se fosse para reduzir os cargos, podia ser feita uma outra reunião. Então, vamos votar em primeira votação favorável e na segunda votação não vou ter mais uma reunião. É claro que eu quero deixar registrado, senhor presidente, que isso aí o prefeito está fazendo só para querer desunir o partido. Bom, o nosso partido é muito grande e sempre vai achar a união necessária para nós, com certeza, ganhar as próximas eleições. E não é prefeito do lado contrário que vai desunir o nosso partido. Mas, de qualquer forma, gostaria que Vossa Excelência pedisse à Secretaria da Casa que constasse em ata o posicionamento do nosso líder, vereador Jefinho, que, com todo respeito, eu acho que ele está equivocado, né, das reuniões, né, o fechamento da questão é outro, e eu vou me manifestar contrário ao projeto, porque eu sei que é um projeto totalmente fora de época, e eu acho que a criação de carga em ano eleitoral, com certeza, vira moeda de troca, e eu acho que não é certo criação de cargo em ano eleitoral. Continua a discussão?
Senhor presidente, Vereador Valdecir. também me manifesto contrário a esse projeto. Também acho que por ser um ano de eleição, obviamente fica maquiado o projeto e se parece que está se contratando cabo eleitoral. Faço as minhas palavras do vereador Juarez Santin. Eu acho que esse ano não se pode aprovar um projeto onde se crie cargo para o município. Por que esse projeto não veio há 1 ano ou 2 anos atrás? Por que tem que vir agora? Então, também já me manifesto contrário a esse projeto, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Isaac. Só para finalizar, evidentemente que a gente respeita a opinião de cada vereador aqui desse plenário, mas em atenção ao que o vereador Marcelo colocou, realmente naquela ocasião que foi discutido sobre as emendas, vereador Marcelo, Vossa Excelência acabou saindo antes de finalizar, mas a conclusão que se chegou é que, por ser matéria privativa do Poder Executivo, realmente não poderia ser alterado por força de emendas parlamentares, razão pela qual nós nem levamos adiante a discussão daquelas emendas apresentadas pela vereadora Márcia. Com relação à legalidade levantada pelo vereador Valdecir sobre a questão de estarmos em ano eleitoral, esse tema foi abordado no parecer jurídico feito a mensagem, inclusive a nosso pedido, pedimos para que fosse esclarecida essa situação e não há impedimento para que seja criada ou alterada a estrutura administrativa, nobre vereador Valdecir. Senhor presidente. Vereadora Márcia, depois vereador Valdecir. Pode falar, vereador. Só direito à resposta, pode até ser legal, mas no mínimo é imoral. Senhor presidente, para deixar esclarecida uma situação. Quando foi colocada a questão da quantidade de cargos, realmente foi absurdo, né? Colocação de 60 cargos comissionados. Hoje, no quadro da Prefeitura Municipal, dos cargos comissionados que existem lá no quadro, ainda tem 19 cargos em abertos. 19 cargos comissionados em abertos. E o que está se criando hoje aqui são 14 cargos. Eram 22 no projeto primeiro, que está aqui, 22 cargos, e hoje estamos com 14, sendo uma gerência de contabilidade, 5 departamentos e 8 divisões. Quem ocupa as divisões? 8 divisões, se for utilizado este ano, são por servidores públicos efetivos. A exemplo de muitas pessoas que nós temos aqui hoje que sabem que utilizam esses cargos. Cargos efetivos, onde ganham o CAS para fazer valer um serviço a mais, uma responsabilidade a mais que esse servidor recebe. Claro que nós temos o concurso público, e qualquer servidor que for chamado agora pode entrar e ganhar já um CAS se precisar. Porque se ele for assumir um cargo a mais que ele deve fazer, um trabalho a mais, uma função a mais. Então, de todos esses cargos aí, 8 são divisões. 8 divisões que cabe ao servidor efetivo da casa. Nenhuma pessoa de fora pode pegar esses cargos, as 8 divisões, porque é um CAS, é uma gratificação em cima do salário efetivo. Uma gerência, que pode ser do próprio funcionário da casa também. Como hoje a nossa secretária de Educação era a Valci, agora é a Senita, servidor de casa de carreira, quase se aposentando e ganhar o cargo. A secretária de Saúde é uma servidora pública efetiva. Enfim, nós temos o Eloy, um servidor público efetivo. Quase todos os secretários da Prefeitura são servidores públicos efetivos. E as secretarias maiores estão com esses servidores. Então, não está criando-se nenhuma secretaria nova. Nenhum cargo novo de R$ 3.500 está entrando aqui na folha de pagamento. Está entrando, talvez, CAS, para conseguir atender a demanda daqueles servidores que já estão ocupando a função e não estão ganhando para isso. Eu cito o exemplo a Rosângela, que trabalha com os convênios da administração pública. A Rosângela é uma funcionária que ela faz todo o serviço de convênios, e ela ganha o salário de servidora de agente administrativo 1, porque o concurso dela é este. Então, ela não pode passar para outro cargo, só se ela for nomeada para secretária. Mesmo assim, o prefeito não nomeia, porque ele tem 19 cargos e não nomeou ninguém até agora, nesse sentido. Ele utiliza os CAS. E nós temos 5 departamentos, onde foi a discussão que nós tivemos com o prefeito, e ele falou, fez o corte dos 22
Ele fez o corte de todos os cargos e ele passou para nós, porque, no momento, quando foi levantado 60 cargos comissionados, eu fui a primeira a levantar a situação, jamais eu votaria se fosse para criar uma situação sem condições da prefeitura administrar, e depois um outro prefeito pegar uma situação pior ainda. Então, ficaria bem complicado. A gente tem que ter a situação na mão. Ele criou um cargo de contador, contadoria, que é o mesmo valor de secretário, mas que também pode ser utilizado por um funcionário da casa. Só pode ser utilizado por um funcionário da casa. E os departamentos. Então, o departamento contencioso, departamento de execução fiscal, departamento de licitações e contrato, departamento de educação especial, que não existe no município ainda, é obrigatório por lei, porque nós temos várias crianças que precisam de segundo professor na rede municipal, e nós não temos nem sequer um departamento que atenda essa demanda na educação. Então, está sendo criado hoje o departamento de educação especial e o departamento de administração do pronto atendimento, porque ali também é uma outra situação muito séria. Nós temos um diretor que, na verdade, não ocupa, na verdade, o cargo. Então, está criando mais essa possibilidade. Fora isso, não existe nenhuma situação que venha a prejudicar. E respeitando que nós temos um parecer jurídico, que aí é a questão técnica e legal, e ali está bem claro no parecer jurídico que não é contrário o fato de estar nesse período no primeiro semestre do ano eleitoral. Não está claro, não está ilegal. Sendo assim, eu, sinceramente, não tenho por que não votar. Ficou bem claro a palavra do prefeito de que ele vai utilizar apenas o que necessitar. Vai ficar da administração, vai ficar da responsabilidade dele a quantidade de cargos que ele vai utilizar. Mas ele deu a palavra, vocês, vereadores, estavam, a maioria aqui, de que vai utilizar dessa forma. Claro que é a obrigação dele, ele sabe da lei da responsabilidade fiscal, mas está, no momento, necessitando desses cargos. Então, o meu voto, nesse sentido, é favorável. Senhor presidente. Vereador Valdecir. Senhor presidente, só em relação ao que a vereadora Márcia falou, esse problema ele só foi detectado, ou só foi agora em 2012. Esse problema não existia em 2010 e 2011? Por que não se levantou essa questão lá atrás? Por que se deixou para levantar agora em 2012? Senhor vereador, também foi uma pergunta que nós fizemos. Na reunião, eu também questionei. E foi bem clara a resposta que foi dada. É neste ano, do ano passado para esse ano, que está precisando. O nosso município perdeu vários convênios, porque nós não temos nem pessoas para fazer projetos para encaminhar a Brasília. Você vê aquela questão do Badesc. Por falta de pessoal para organizar um projeto que era para buscar recursos ainda financiado, nós perdemos. Pagou-se caro e conseguimos, de 4 milhões, conseguimos 1,5 milhão. Então, assim, você sabe, Vossa Excelência tem funcionário dentro da administração, você sabe. Os servidores estão trabalhando acima da conta e não estão dando conta. Passaram para 8 horas diária de trabalho e não estão dando conta do recado. Então, não vou discutir. Infelizmente, todo administrador tem as falhas, e esse também tem, de deixar as coisas para cima da hora, para o final. Mas a justificativa que nos foi dada a todos os vereadores que estavam presentes na reunião que nós convocamos foi plausível. Por isso que eu tenho voto favorável. Vossa Excelência sabe que nós estamos assinando um cheque em branco. Senhor presidente. Vereador Marcelo. Eu, na verdade, nos últimos 3 anos, eu acho que foi a vida que me ensinou de que contra a força não há resistência. Agora, o que nós temos que fazer é fazer, como diz o meu velho pai, que tem 80 anos, que não adianta nós tentarmos fechar o sol com a peneira. Não dá. Então, resumindo, aquilo que no começo eu tinha dúvida, de que o prefeito realmente reuniu aqueles que já sabiam que seria favorável ao projeto, está claro, pelas palavras da vereadora Márcia, que os senhores tiveram uma reunião realmente com o prefeito, da qual eu, o vereador Valdecir e o vereador Juarez não participamos. Não participamos porque não fomos convidados. Diga-se de passagem. Porque para um projeto de lei complementar só são necessários 5 votos. Que o nosso regimento interno e a lei orgânica, essas 2 leis que dificilmente são usadas no nosso município, para esse motivo vai ser usado. São 5 votos, maioria absoluta da Câmara. Então, para que chamar os 9 vereadores para tumultuar um processo que são necessários somente 5? Então, ficou claro de que o Poder Executivo não tem interesse nenhum em organizar a situação do Poder Executivo Municipal. Se o tivesse, teria ocupado o projeto aprovado nesse Legislativo para comprar maquinário novo, não ficar enchendo as burras de dinheiro, pagando hora-máquina para terceirizado, e reformando reta escavadeira antiga e comprando pior, uma Patrola 1981, que não cita nesse informativo do Executivo o ano que foi comprado. Agora, como diz o vereador Valdecir, pode até ser legal.
Agora, dizer que estamos votando nesse projeto porque o parecer da procuradora do Legislativo é favorável, isso para mim é conversa. É conversa porque nós já votamos muito contra parecer favorável da Procuradoria aqui dessa Casa Legislativa nos últimos 3 anos. Então, vamos assumir a nossa responsabilidade, não vamos colocar nas costas do partido, não vamos colocar nas costas da administração pública e muito menos nos gestores antigos. Vamos ser suficientemente responsáveis, vamos dar o valor necessário que os nossos votos tiveram em 2008 e que nos respaldaram para estarmos nesse plenário e vamos parar de tapar o sol com a peneira e tentar colocar a culpa em quem não merece. Se nós votarmos favorável ou contrário, é nós que temos a responsabilidade. E o que o prefeito vai fazer é, como disse o vereador Valdecir, é uma carta em branco, porque palavra o vento voa e nesse cidadão que está aí não dá para confiar. Portanto, mantenho a minha posição e sou totalmente contrário a esse projeto e caso venha a ser aprovado e o prefeito sancione, que eu duvido, sancione esse projeto, com certeza procuraremos o Ministério Público para impedir essa divisão e esse cabo eleitoreiro que está se criando dentro desse projeto. Continua a discussão? Não havendo mais que Presidente. Vereador Caldeira? Presidente, é claro que o prefeito podia, talvez planejado que a prefeitura nova e a prefeitura estava se enchendo e ia precisar de novos cargos. Mas para mim é indiferente. A prefeitura nova está ali, tive na inauguração, tive vendo o espaço dela e sei que está faltando funcionários, parece que está vários tipos de serviço lá. Não vejo problema nenhum, não tenho medo de ser cargos para cabo de troca, assim não me interessa. Eu estou numa agremiação forte e sei que nós vamos lançar um candidato, esse candidato vai ser capaz de concorrer forte na eleição. Não me preocupo nada com isso. O importante é que a prefeitura funcione e que a gente vá no planejamento e consiga os trabalhos que a gente pede. A gente está com os processos do São Abael tudo atropelado por falta de funcionário naquele planejamento. E outras áreas que a gente precisa ali, que a gente vê que está bem dificultoso. Então, também participei da reunião lá e atendi o pedido do prefeito, vi que a intenção, espero que ele tenha a humildade e cumpra o que falou, de só usar os cargos necessários. São servidores que estão há tempo na casa lá trabalhando e estão precisando desse incentivo. Então, não vejo maldade nenhuma na coisa, só espero que se cumpra tudo o que se falou. Se não, 2012 está aí, a gente muda aquele que não cumpre as palavras, beleza? Então, eu voto favorável ao projeto. Não havendo mais que discutir, então, em primeira votação, o projeto de lei, mensagem notificadora 25/2012, o projeto de lei complementar 2/2011. Todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado com 3 votos contrários e 5 votos favoráveis. Em primeira votação. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura do projeto de lei. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Juarez. Gostaria que nominasse os 3 vereadores que votaram contrário. De acordo, então, que se conste em ata o nome do vereador Juarez, vereador Valdecir e vereador Marcelo, que votaram contra o projeto de lei. Também o nome dos 5 vereadores que votaram favorável. Peço à vereadora Márcia que faça o projeto de lei número 2/2012. Segunda votação? Não. Ah, tá. Projeto de Lei Municipal 2/2012, de 3 de fevereiro de 2012. Revoga a Lei Municipal 280/2004, que concede isenção fiscal à Nóbrega Empreendimentos Turísticos Limitado. Lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal 280/2004, que concede isenção fiscal à Nóbrega Empreendimentos Turísticos Limitado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Itapoá, 3 de fevereiro de 2012. Ervino Esperandil, prefeito municipal. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo a revogação da Lei Municipal 280/2004, que concede isenção fiscal à Nóbrega Empreendimentos Turísticos Limitada. Tal revogação se justifica tendo em vista que a concessão de isenção tributária por um período de 30 anos, conforme disposto em seu artigo 2º, contraria a Lei Municipal 196/99, que dispõe sobre incentivos às empresas. Se não vejamos, artigo 2º, os incentivos a serem concedidos poderão ser de ordem fiscal, com isenção de tributos municipais, IPTU e SSQN, por um prazo nunca superior a 15 anos, e de ordem material com a doação de terrenos, aterramentos, abertura de ruas, drenagem, sempre de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros. Pela flagrante ilegalidade praticada na aprovação e promulgação da referida lei, se torna imperiosa a sua revogação. Dessa forma, solicitamos dos nobres vereadores a aprovação do presente projeto de lei. Itapoá, 3 de fevereiro de 2012, Ervino Esperandil, prefeito municipal. Com
consta o parecer jurídico da Procuradora. Parecer das comissões. Parecer 2, 2012. Ao serem incumbidos de analisar o projeto de lei 2/2012, oriundo do Poder Executivo, que revoga a Lei Municipal 280/2004, que concede isenção fiscal à Nóbrega a empreendimentos turísticos limitadas, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência e os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, após a análise, são de parecer favorável ao projeto em tela. É o parecer, Sala das Comissões, em 23 de fevereiro de 2012. Em discussão? Senhor presidente, gostaria que fizesse a leitura dos dois pareceres jurídicos, por favor. De acordo. Parecer jurídico do Executivo. Breve relatório. Trata-se de pedido oriundo da Chefia de Gabinete de Análise e parecer à exposição de motivos e justificativas número 65/2011, referente ao projeto de lei que revoga a Lei Municipal 280/2004. Fundamentação. A exposição de motivos, enquanto se afeta a matéria tributária, ora regulada pelo Código Tributário Nacional, consoante disposições do artigo 176 e seguintes do texto legal. Consoante a redação do artigo 178 do referido diploma legal, se a isenção é concedida por prazo certo em função de determinadas condições, não poderá ser revogada ou modificada por outra lei, conforme se destaca. Artigo 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3 do artigo 104. A jurisprudência pátria ratifica tal entendimento. Abre aspas, a isenção concedida com prazo certo e sob condições não pode ser revogada a qualquer tempo, porque ofende a segurança das relações jurídicas. Note-se que é o caso da Lei Municipal 280/2004, a qual concedeu a isenção para a empresa Nóbrega Empreendimentos Imobiliários Limitada, pois a mesma é determinada por prazo certo e pelo implemento de condições da beneficiária. Ocorre que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina instaurou o inquérito civil público autuado sob o número tal, em que, após o regular processamento, culminou na expedição de recomendação número 001/2011, que assim dispõe. Senhor Prefeito Municipal, considerando os dispositivos da Lei Municipal 280/2004, que concedeu isenção fiscal à Nóbrega Empreendimentos Turísticos Limitada, considerando que nos termos do artigo 176, com artigo 179 do Código Tributário Nacional, a lei municipal deve prescrever com clareza as condições e os requisitos para se usufruir da isenção, não podendo, obviamente, ser dirigida a determinadas pessoas sem nenhum critério legal. Considerando que o parágrafo único do artigo 179 do Código Tributário Nacional aduz ser possível ao município, mediante lei, eleger determinada região de seu território visando, por meio de benefício fiscal, incentivar determinados investimentos. Considerando que, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 14, a lei concessiva de benefícios fiscais deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deveria iniciar sua vigência, e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 2. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio de aumento de receita proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Considerando que o Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito do tema, inclusive em caso da comarca de Itapuá, conforme ementa abaixo. Do voto do eminente desembargador relator, extrai-se o seguinte trecho. Afigura-se plausível a tese de violação ao princípio da moralidade administrativa, esculpido no artigo 16, caput da Constituição Estadual, porquanto visa a norma impugnada resguardar interesses financeiros de determinados contribuintes em detrimento do erário público. Considerando que o artigo 88, inciso 2, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal proíbe a concessão de benefícios relativos ao ISSQN que acabem por reduzir a alíquota mínima de 2%. Considerando que a empresa em comento ainda não usufruiu das benesses da Lei Municipal número 280/2004, conforme informações datadas de 23 de setembro de 2011. Considerando que, em pesquisa realizada na legislação do município de Itapuá, esta Promotoria de Justiça não identificou a existência de outra lei de igual natureza ainda em vigência.
Considerando a revogação da Lei Municipal 139/2002, que concedeu isenção fiscal à Viscaia Sociedade de Ensino Limitada, o Ministério Público, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com base no inciso 4, parágrafo único do artigo 27 da Lei 8.625/93 e no inciso 12 do artigo 83 da Lei Complementar 197/2000, vem recomendar ao excelentíssimo senhor prefeito de Itapoá que a. Encaminhe à Câmara Municipal de Vereadores, no prazo de 30 dias do recebido desta, projeto de lei visando a revogação da Lei Municipal 280/2004. B. Abstenha-se de conceder isenção fiscal em desconformidade ao acima exposto. Após o recebimento desta, com fundamento no artigo 129 da Constituição Federal, no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 7.347, de 85, no 26º, a linha 2, da Lei 8.625/93, e no artigo 83, inciso 9, da Lei Complementar Estadual número 197/2000, em razão da importância do seu conteúdo, aguarde-se de Vossa Excelência, no prazo de 20 dias, informações acerca do acolhimento ou não do conteúdo da presente recomendação. Atenciosamente, Itapoá, 10 de outubro de 2011, Bárbara Elisa Reis, promotora de Justiça. Concluso. Observados os apontamentos acima, opina-se pelo encaminhamento à Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e votação. É o parecer, salvo melhor juízo, Itapoá, 2 de fevereiro de 2012, José Maurício Ribas Passos, diretor do Departamento Jurídico. Parecer jurídico do Legislativo. Parecer jurídico. O projeto de lei em comento tem por objetivo revogar a Lei Municipal 280/2004, que concede isenção fiscal à empresa Nóbrega Empreendimentos Turísticos Limitados. Diz a justificativa que a medida é necessária, posto que contraria a Lei Municipal 196/99. O parecer jurídico acostado cita o inquérito civil público do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que recomendou a revogação da lei, já que resguarda interesses financeiros de determinados contribuintes em detrimento ao erário público. Cópia do referido instrumento não foi juntado. Conforme informação prestada pela chefia de gabinete via telefone, a referida empresa não recebeu efetivamente nenhum dos benefícios que lhe foram concedidos pela lei, ora atacada. Junta-se ao presente cópia do parecer jurídico exarado pelo então consultor jurídico da Casa, Dr. João Luiz Emel. Quanto à iniciativa, o senhor prefeito municipal detém legitimidade para iniciar o processo legislativo. A técnica adotada atende às exigências da Lei Complementar 95/98 e, no mérito, não há ilegalidade a serem apontadas. É o sintético parecer, dado a simplicidade da matéria. Itapoá, 20 de fevereiro de 2012, Marta Regina Bedin, procuradora do Legislativo. Em discussão o projeto. Senhor presidente. Vereador Isaac. Senhor presidente, o projeto de lei em tela foi encaminhado por esta Casa por uma recomendação do Ministério Público de Santa Catarina, que após fazer as investigações no inquérito civil instaurado perante aquele órgão, concluiu que o benefício do incentivo fiscal, da forma como foi concedido na época, está incorreto e não atende a todas as exigências legais. A lei não proíbe que o Poder Executivo ou que o município conceda isenções ou incentivos fiscais a este ou aquele segmento. No entanto, ela exige que sejam observados alguns critérios. E pelo que se pôde perceber, na época não foram observados esses critérios, e de forma que a concessão se tornou duvidosa, de duvidosa legalidade. O só fato da lei ter ficado na época, a lei em si já não autorizou, já não concedeu isenção, ela autorizou o Executivo a conceder o benefício, ou o incentivo, condicionando, portanto, o ato de incentivo a um segundo ato da administração pública, ou seja, a lei autorizou o Executivo a conceder. Então, isso aí, só nisso já seria um fator suficiente para impedir a correção dessa lei. E verificando nos projetos antigos, inclusive o parecer da assessora da Casa na época, que era coincidentemente a doutora Marta, a mesma na época também já tinha opinado que o projeto era ilegal. Então, a gente fica torcendo para que o Executivo não apenas proceda à revogação para não ter problema
de eventual responsabilização, mas também que se crie programas de incentivos fiscais para não só para essa ou aquela determinada empresa de forma específica, que é vedado, né, mas que crie programa de incentivo fiscal de forma a atrair investimento e geração de emprego na nossa cidade. Senhor presidente. Vereador Marcelo. Senhor presidente, eu quero dizer que entendo o pedido do Ministério Público, também entendo a posição da Procuradoria, aonde diz que teriam ter se atentado lá em 2004 para o problema na lei e que hoje é prudente que se revogue a referida lei, mas mais uma vez nós vemos que as leis aprovadas em ano eleitoral e principalmente pós-eleição são bastante complicadas, são feitas a toque de caixa. Essa é uma lei que é um exemplo. Ela entrou na casa em outubro de 2004, 20 dias depois da eleição, e foi aprovada em segunda votação no dia 30/11 de 2004. Após a eleição de 2004, sabe-se lá o que passava pela cabeça das pessoas que detinham o poder de aprovar ou reprovar. A uso e ocupação do solo foi aprovada depois da eleição de 2008. Então, leis aprovadas pós-eleição e ano eleitoral, que é essa anterior que nós aprovamos, tem que se ficar bastante atento. Tem que redobrar a atenção. E depois sobra para quem? Sobra para o Legislativo, mais uma vez quero aqui reiterar, que tem a responsabilidade de votar, é revogar ou não a lei de isenção fiscal. Porém, entendo que essa empresa não recebeu até o momento, segundo o relatório, nenhum tipo de isenção, tendo em vista que, como disse o vereador Isaac, é uma autorização e não uma concessão de isenção fiscal. Mas temos que nos atentarmos, até porque no próprio parecer e no próprio decisão do Ministério Público diz que tem que se ter uma certa região. Agora, eu sou a favor das isenções fiscais, mas desde que elas sejam de formas isonômicas, de que elas atendam uma comunidade como um todo, que elas atendam uma região como um todo, mas que não se defina em alguns lugares, porque tem alguns companheiros de políticos ou de gestores públicos, ali se faz, e os outros, aonde não tem, não se faz. Foi o que aconteceu com o uso e ocupação do solo, na questão de poder construir, verticalizar a construção aqui no nosso município, e deu no que deu. A Câmara aprovou, o prefeito vetou e depois foi acatado o veto. Então, eu espero que não aconteça com os novos projetos que darão entrada na casa durante esse ano eleitoral, para que não venhamos, talvez nós não estaremos mais aqui, porque isso aqui muda, é passageiro, para que os outros legisladores que venham ocupar essas cadeiras não tenham que correr o mesmo problema que nós estamos correndo hoje, de ficar arrumando problema da legislatura passada. Então, por isso, por prudência, por indicação do Ministério Público, e achando que não deve se conceder isenção aleatoriamente, eu sou favorável ao projeto, até porque é competência do Executivo solicitar e a nossa autorizar ou não. Nesse momento, não vejo por que não autorizar a revogação, tendo em vista que não houve nenhum tipo de concessão. Continua a discussão. Acesso ao projeto, senhor presidente. Continua a discussão. Presidente, nessa discussão só quero lembrar que em 2009 eu fiz um requerimento, até no requerimento pedi informações sobre essa lei da nobre empreendimento e também a possível revogação da lei naquela época. Mas quando eu fiz o requerimento, fui verificar em loco lá, visitar a empresa, eu vi que a empresa estava cumprindo a parte que cabia nessa lei, que era a contrapartida deles, e eles estavam praticando certinho a contrapartida deles. E até aquele momento eles não tinham ainda, por parte da prefeitura, recebido nenhum benefício. Só deixar claro, né, que a empresa tem humildade, que a empresa cumpriu com a parte dela. Apesar de a lei não ter favorecido ela nada, mas a empresa foi forte nessa parte. É claro que a gente atendendo aí um pedido do Ministério Público, a gente vai votar favorável ao projeto, mas só deixar claro que a empresa cumpriu a parte dela no que cabia ela como contrapartida. Só isso, presidente. Continua a discussão. Não havendo mais querer discutir, em primeira votação, o projeto de lei número 2, de 2012. Quem for de acordo, permaneça como está. Aprovado
Com 7 votos a 1, voto contrário do vereador Valdecir de Souza, em primeira votação. Nós temos um requerimento, ao qual eu sou um dos autores, junto com o vereador Caldeira e o vereador Valdecir, que requer informações quanto ao projeto segundo tempo, mas analisando documentos da casa, nós achamos aqui resposta e o ofício está anexado ao requerimento, consulta os demais autores para a retirada do requerimento. Já Pode retirar. não há necessidade, porque a resposta já está na casa. Só vai ser feito um ofício para... Vai ser feito um ofício só, porque aqui diz que o projeto segundo tempo foi revogado, porque foram cortados 50% dos núcleos. Agora nós vamos fazer um ofício direto ao Instituto Contato para saber o porquê que Itapoá se incluiu dentro desses 50%. De acordo? Então retiramos o requerimento com a anuência de todos os autores. Alguma indicação verbal? Senhor presidente. Vereador Isaac. Gostaria de fazer uma indicação de ofício ao gerente regional da Celesc, para que, se possível, até pela própria casa, nós marcássemos uma audiência pública para que fosse esclarecido o caos que está transformada a nossa energia elétrica no município e também para que fosse prestado algum esclarecimento para os moradores que residem a frontal ou embaixo desse novo linhão, sobre alguns procedimentos e cautelas que se deva ter com o funcionamento dessa rede energizada. Então, era isso, senhor presidente, a minha indicação, para que a casa ou faça, ou tome a iniciativa de marcar uma audiência pública de acordo com a agenda do gerente regional, para que eles pudessem vir na nossa cidade prestar uma satisfação, não só do que está acontecendo com a energia elétrica aqui, mas também sobre alguns cuidados que certamente nós vamos ter que tomar em relação a esse linhão que está entrando em operação. Só para título de esclarecimento, vereador, ontem, quando faltou a energia, eu liguei para um servidor da Celesc e me passaram que foi uma descarga elétrica, um raio em Guaratuba, numa torre de energia elétrica lá. Estranhamente, que eu achei que já estava ligado à energia do linhão. Aí, hoje pela manhã, eu tentei contato com os servidores da Celesc, que essa falta de energia durante o dia, porque eles estão fazendo testes para ligar definitivamente o linhão. Mas podemos mandar o ofício para que venha também por escrito essas informações. Presidente, mas já consta no Diário de Itapoá que foi ligado o linhão hoje pela manhã. Eles estavam em período de testes hoje. Estavam em período de testes hoje, não sei se ligaram já definitivamente. Aqui está em definitivo. Vamos confirmar isso por escrito a pedido do vereador Isaac. Senhor presidente, solicitação à Secretaria de Obras, indicação que tome providências imediatas na questão das bocas de lobos na SC 415 até o Corpo de Bombeiros. Está uma situação muito séria, em especial na esquina João Horácio Vieira. Enfim, todas as esquinas estão com as bocas de lobo abertas e não são pequenas, são grandes. E os carros, os automóveis, as bicicletas, os pedestres estão tendo prejuízo, principalmente do final da tarde para a noite. As pessoas estão tendo prejuízo, estão estragando os carros e está acontecendo alguns acidentes nessa reta, próximo de ponto de ônibus onde as crianças estão indo para a escola. Então, antes que aconteça alguma coisa mais séria, que eles verifiquem. E por que demora? Porque tanta demora para fechar uma boca de lobo? Para fazer um trabalho. Então, estão colocando as placas e estão deixando o principal, que é a segurança. Tudo bem que nós precisamos das placas, mas acredito eu que, na questão de critérios, as bocas de lobo deviam já estar fechadas para que as pessoas não corram risco de se acidentarem ou provocarem uma situação mais séria. Senhor presidente. Vereador Marcelo. Em si, falando em pedestres e ciclistas, quero agradecer a vereadora Márcia pela intervenção. Falando em placas, nós temos que quero indicar à Secretaria de Fiscalização, lá do Planejamento, a colocação das placas de sinalização do asfalto. Eu estive lá na rua, na principal ali, onde tem lá que foi o caso posto no meio da rua, a do bombeiro ali. Infelizmente, a SC415 no perímetro urbano colocaram umas placas de curva de sinalização que tem 1,5 metro de altura e a placa está para o meio da rua. Um pedestre, se passar lá, vai dar com a cabeça, não tenha dúvida. Então, eu acho que tem que regulamentar essa situação. Nós sabemos que foram feitas boas
arrumações lá naquela região, agora está sendo feita uma calçada em torno dos postes que ficaram no meio da rua. Infelizmente, não sei se era necessário passar por lá, mas agora o lado direito, que é o lugar que os pedestres podem passar sem a interrupção dos postes, colocaram um monte de placa de sinalização em cima da calçada e em cima da rua com menos de 1,5 metro de altura. Quer dizer, nem uma criança não vai passar lá sem bater a cabeça. Então, que o planejamento, através do setor de fiscalização, fiscalize se tiver alguma placa com colocação irregular, que se faça a retirada e colocar de forma adequada. Senhor presidente. Vereador Valdecir. Já que o assunto é placa, senhor presidente, no sábado foi colocada uma, que eu não sei como é que chama aquela, uma placa aqui, bem na descida da minha casa. Pórtico. Com pórtico. Isso, exatamente. Aí está escrito lá, Pontal, Itapema do Saí, 1 quilômetro. Aí o pessoal passa ali, vai na minha rua, da minha casa, quem estiver na beira da rua vai pedir informação, porque Pontal, Itapema do Saí, 1 quilômetro. O pessoal que vem certo, chega ali e se perde. Então, eu não sei se tem que oficiar o DEINFRA para que mude logo, senhor presidente, porque o pessoal chega ali, o pessoal que não conhece a nossa cidade, chega ali e fica perdido. Daí, todo mundo para pedir informação. Só comunicar ao presidente das comissões que amanhã eu vou a Curitiba, faço parte de uma comissão que vai conversar com o professor Angulo em respeito a essa situação da erosão. Então, já deixar comunicado aí ao presidente da comissão que eu não farei parte da reunião amanhã. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo mais indicações, passamos ao espaço regimental. Concedo a palavra ao vereador Isaac Góes. Senhor presidente, eu vou declinar da palavra. Vereador, o último inscrito, o vereador Marcelo Tessá. Mais uma vez, boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes na casa, também as pessoas que nos ouvem e nos acompanham pela rede internacional. Eu quero dizer que a temporada se findou aí praticamente no último final de semana pós-carnaval e acredito mais uma vez que ficaremos à mercê agora da segurança pública mais uma vez, porque os policiais que tanto multaram nessa cidade, tanto prenderam pessoas arbitrariamente, estão de volta para suas cidades origens e nós ficaremos aqui à mercê da boa vontade dos bandidos que invadem casa, que fazem todo esse estardalhaço na nossa cidade. Porque os policiais que estavam aqui realmente cuidaram bastante do trânsito, ou melhor, cuidaram bastante de guinchar os carros no trânsito. Então, eu acredito, mais uma vez, providenciarei durante essa semana, mais uma vez um requerimento, solicitando os decretos, porque para a Câmara não veio, porque não tem. Os decretos aqui são bastante pulados. Faremos um apanhado para saber quais os decretos que estão pulados, que eles mandam para cá, mas os decretos de trânsito, eu acredito que não tem nenhum. Tem só de 2 ruas, e simplesmente se coloca placas aleatoriamente, sem nenhum tipo de estudo. Se coloca a placa proibido estacionar, a polícia passa lá e multa, e nada se explica. Quem colocou, por que colocou, sendo que o órgão executivo de trânsito é o órgão executivo da circunscrição do município, diga-se Poder Executivo Municipal. Mas fazem tudo nas coxas, não se faz nada corretamente. Segundo, quero falar da situação estranha do nosso PSF do Itapema, já me manifestei aqui, e um passarinho verde me contou que parece que a médica não está suportando e logo, logo vai embora também. Porque atende 8 pacientes de manhã e 8 à tarde. O doutor Francismar atendia o quanto chegasse no posto. Acostumou mal. Mas era o tipo de PSF que não recebia nenhum tipo de reclamação. Todo mundo estava contente com o atendimento do PSF, tanto dos funcionários quanto do médico. Mas foram lá e trocaram. Agora está um caos. 10 ligações há pouco tempo, todo mundo dizendo que está na fila e reclamando. Inclusive, o próprio vereador Daniel fez uma indicação aqui na semana passada, pedindo para cobrir aquela frente, porque as pessoas têm que esperar lá 3 horas para conseguir uma ficha de atendimento. Então, não dá para dizer que a saúde está essa maravilha toda. Falando em prioridades para o Poder Executivo e Eleitoral, nós fizemos por meio da Comissão Legislação, Justiça e as outras comissões permanentes da Casa, para que mandassem para o projeto dos professores, aquele que incorpora
os 13,26% ao salário dos servidores que estavam efetivos até 2007, os professores, faltava um anexo. O projeto veio faltando alguns documentos. No mesmo dia foi pedido. A impressionante diferença na prioridade é que a mensagem ratificadora que foi votada em primeira votação hoje, 3 dias depois, estava na casa. Estava na casa com todos os seus pareceres, com todas as suas justificativas, e estava lá com parecer contábil, tudo isso estava anexo ao projeto. Mensagem ratificadora. E aí vem se dizer que ainda tem 19 cargos para ser nomeados. Para que tanta pressa assim, se realmente não vai ser usado? E aí o dos professores não chegou ainda. Ainda não chegou e pior, dissemina-se a informação de que quem está segurando o projeto é a Câmara de Vereadores. Os professores já estão lá. Bem o estilo desse executor, desse gestor que está aqui. Cria um problema e coloca nas costas do Legislativo Municipal. Como exemplo, 2001 a 2004, se reelegeu somente o vereador. Por quê? É aquele estilo que disse o vereador Juarez Santin. Coloca-se um contra o outro, deixa-se arrebentar, depois no final eu venho como salvador da pátria. E algumas pessoas realmente recebem essa característica, esse estigma, e realmente diz amém o tempo inteiro para esse cidadão do chefe do Poder Executivo. Então, prioridade é essa, vou procurar a educação, quero esclarecer a verdade, assim como tentei esclarecer aqui nessa tribuna a questão do refis, que não podia ter em ano eleitoral, e aí as pessoas começaram a disseminar a informação de que não tem refis em 2012, porque os vereadores não aprovaram. Isso não foi nenhum nem dois que me procurou e falou, pô, vereador, vocês não aprovaram o refis, agora eu não posso parcelar os meus impostos. Não é verdade, não pode implementar em 2012, e foi o Executivo que retirou o projeto no dia 2 de janeiro de 2012. Mas para isso eles têm tempo. Assim como teve o chefe do Executivo de vir aqui fazer campanha política nessa tribuna e dizer que Itapuá não tem plano diretor. Quer dizer, colheu os frutos, tentou colher em 2004, mas felizmente não conseguiu, dizendo que ele que tinha sancionado o plano diretor, se contradiz relevantemente. Primeiro diz que sancionou. É o homem que sancionou o plano diretor de Itapuá. Itapuá tem plano diretor. Aí depois vem, 8 anos depois, e diz que Itapuá não tem plano diretor. E que ele já contatou o Porto vai pagar o projeto, vai fazer o estudo para fazer o dito plano diretor que nós não temos. Nós temos sim. Uma das leis do plano diretor é o uso e ocupação, que foi aprovado no apagar das luzes em 2008. Por isso que não funciona. Leis aprovadas no apagar das luzes em ano eleitoral com interesses escusos, que nós não sabemos quais são os verdadeiros interesses, não dá para saber. Nós temos que aprovar lei que o interessado seja a comunidade. Sempre a maioria em detrimento da minoria. E não como é feito aqui nesse município, que sempre se privilegia a minoria em detrimento da grande maioria. E para finalizar, só dizer que esse livrinho emitido 4.000 exemplares, talvez tenhamos daqui uns dias o empenho aqui para saber quanto custou, que nós não sabemos ainda, 4.000 exemplares, só que tem 30 milhões de reais de 2009, estou colocando por cima, não vão lá depois colocar na imprensa e dizer, o vereador falou besteira, porque não é 30 milhões, é 29,5 ou é 30 milhões e meio. Em torno disso, 30 milhões no orçamento para 2009, 35 milhões no orçamento de 2010 e 40 milhões no orçamento de 2011. Só que é fácil de fazer a soma. São 75, 105 milhões de reais, tem aqui ó, no que o prefeito está divulgando que ele fez. Entre eles estão, na primeira página, a reforma dos postos de saúde, 139 mil reais, que veio do governo federal, que foi gasto de forma irresponsável. A justificativa, inclusive, felizmente, está na mão do Ministério Público Federal e nós esperemos que o Ministério Público tome providência imediata, porque é um absurdo fazer o que foi feito nesses postos de saúde no início de 2009 e depois vir colocar aqui na segunda página como uma benfeitoria. Foi, mas com o dinheiro das enchentes, que tinha lodo em cima do PA 24 horas. Os equipamentos de fisioterapia estão no mesmo repasse do governo federal e também estão aqui. E aí, por último, coloca que como uma benfeitoria para o município, reforma da reta escavadeira, colocando uma cabine com ar-condicionado. Uma reta escavadeira velha, que foi comprada nas gestões anteriores. E pior, coloca que comprou uma patrola para manter as estradas. A de 89 já não dura, vive quebrando, imagine uma 81 que foi comprada. Mas está aqui, no jornalzinho, o que coloca, o jornal aceita. O informativo, diga-se de passagem, tem que parabenizar quem fez. Bem feitinho, com um papel que não deve custar barato. Esperemos que realmente esse dinheiro público investido aqui tenha o intuito para
Eu não consigo entender onde é que está o intuito disso aqui. Informar a população do que foi feito? A população sente isso aqui, será? Será que a população, quando vai pegar uma ficha lá na frente do postinho do PSF e chega lá, tem 8 pessoas, tem que voltar para casa doente, não é atendido no PA, quer saber se foi reformado o posto? Será que colocar aqui na primeira página a nova unidade básica de saúde de Itapema do Norte, com ares de, como diz o jornal e da cidade, com ares de espetacular, inauguração com discurso inflamado, não adianta. Prédio sem remédio e sem médico para a saúde não resolve. Então não é o que o povo vê aqui, é o que o povo sente. E o que o povo está sentindo realmente é que nós estamos sendo relevantemente enganados por essa administração pública. Senhor vereador, perde para uma parte. Pois não, vereador. Não costumo tirar o raciocínio, mas só por curiosidade, senhor vereador, o ano da patrola consta aí ou não consta? Não consta, senhor presidente, só conta como aquisição. Não consta e também não consta que foi gasto vários R$1.000 para reformar a rede escavadeira. Não fala quanto e nem o que foi reformado. Obrigado, senhor vereador. Muito obrigado a todos. Desculpe sempre, eu acabo me empolgando. Vou para o plenário de forma bastante coerente, mas às vezes eu acabo me empolgando aqui e falo meio alto. Mas não é porque eu estou bravo, não. É porque eu falo alto mesmo, sou filho italiano e quero sempre que vocês entendam que nós estamos aqui para defender os interesses da comunidade. E para que o dinheiro público não vá para o ralo mais uma vez, por isso votei contrário à mensagem ratificadora, e não importa o que aconteça nos próximos dias, com certeza, depois do interstício de 10 dias, porque é um projeto de lei complementar, votarei novamente contrário, porque eu não acho um absurdo. E volto para encerrar. O que disse o vereador Valdecir, pode até ser ilegal, mas é extremamente imoral. Boa noite a todos e sejam todos bem-vindos. Era essa a pauta da sessão de hoje, senhores vereadores, senhora vereadora. Agradeço a presença de todos e, não tendo nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.